entendeu? Então, óbvio que tem a ver com o que você diz também. Então, você pega pessoas que às vezes tem um aspecto jovem que não está de acordo também com uma questão do doutor, do professor tal, mas que fazem sucesso. Mas aí elas fazem sucesso não pelo aspecto, mas por dizer o que as pessoas querem ouvir, né? Então, boa parte do público dos youtubers conservadores, por exemplo, que a gente viu surgir, não são pessoas que têm um aspecto físico que seria o que a gente esperaria vir de um conservador, que a gente imaginaria um cara mais velho, careca, com uma biblioteca atrás, um óculinho, aquele blazerzinho de algodão, assim, com aquela coisa costurada. Né, então, você imaginaria isso, né? Talvez uma barba. O Pondé faz mais esse estereótipo, né? O Cachimbo e tal. O Olavo faz esse estereótipo. Mas muitos dos influenciadores que surgiram depois da esquerda, da direita reacionária, faziam uma coisa contrária ao estereótipo. Aí o que acontece? Eles estavam falando o que os outros queriam ouvir. Mas se você está falando o que as pessoas não querem ouvir, você tem que ter um aspecto considerado sério para ser ouvido. E esse aspecto considerado sério, eu não tenho. E eu posso cortar o cabelo, não vou ter. Eu posso fazer a barba, não vou ter. Eu posso fazer uma série de coisas. Para isso eu tenho que ser velho. Eu tenho que pintar o cabelo de branco, eu tenho que, sei lá, fazer maquiagem para enrugar a cara, qualquer coisa assim. Então, esse tipo de coisa faz diferença, né? E isso que eu sou homem, né? Porque se eu fosse mulher ia ser pior ainda, né? Aí que ninguém ia ouvir. Pior ainda. Aí que ninguém ia ouvir. Mas, ou se eu fosse gay, né? Mas uma coisa, né, então você tem essa questão de por que não houve. Segundo, como o próprio Henrique falou, você tem a questão da área, né? O Pondé é filósofo, o Karnal é historiador, o Cortella é filósofo, e eles ficaram famosos, o Clóvis também é filósofo, eles ficaram famosos por isso. Por falar dessas coisas, entendeu? A galera não chama um biólogo ou alguém das áreas biológicas para falar sobre tudo, né? E nem acredito que devesse. Né, mas as pessoas não chamam isso, né? Então eu acredito que tem a ver também com o tema, né? Então tem a temática, tem a idade, né? Você também tem uma questão que me fugiu, tava na cabeça. Espera aí que eu vou lembrar, só um segundinho. Pior que não dá nem pra passar, assim, vamos pro outro e depois volta, porque vai mudar totalmente os dois próximos áudios. Não, mas tudo bem. É que ele falou que tinha a ver com a última parte da pergunta dele, que era se a gente tinha que... Se ia mudar, não era um negócio assim? Deixa eu ver, peraí. Eu vou colocar aqui no final do áudio. Põe só o final do áudio aí. Calma aí. Pirula, eu queria saber a sua opinião sobre o porquê as pessoas das ciências naturais, assim como você, por exemplo, mas pode ser outro, calma aí. mas você... Calma aí que o bagulho não foi, né? Você tá aí, deu tilt no meu WhatsApp agora. Agora vai, peraí. Não, eu coloquei no final e apareceu no começo o negócio. Vai poder aceitar que alguém das áreas biológicas, físicas e etc. tenha suas opiniões, somente aqueles que falam outras coisas de outras áreas? O que você tem a dizer disso aí? Entendi. Na verdade, essa questão também, você tem a ver... Eu acho que tudo tem a ver com se você diz o que as pessoas querem ouvir ou não. Lembrei o que eu ia dizer. O que acontece? Você tem essa questão da adequação do que se diz. Então, se eu, por exemplo, falasse coisas mais voltadas para a direita, e eu seria uma voz dissonante no sentido da ciência, por exemplo, negando mudança climática, negando evolução, negando coisa, o meu título de biólogo ia ser uma forma de respaldar as bobagens que eu estava falando, e por isso eu seria chamado para alguns lugares e ia ser alçado a uma categoria maior. Então, eu não duvido que sei lá, se eu começasse a ser um biólogo que falasse, que fosse eloquente, tivesse um público cativo, um público grande, e que falasse coisas que as pessoas querem ouvir e que vão contra o senso comum, digamos assim, né, ou aquilo que é dito no jornal, na verdade que vão a favor do senso comum, né, mas aquelas coisas que são ditas no jornal e tal, que eu poderia ter sido chamado por, sei lá, uma Gazeta do Povo, uma Jovem Pan, uma coisa assim, e poderia ter um quadro fixo, poderia ter uma coisa, e aí isso daí vai crescendo, né? Isso é um exemplo. Agora, para você ser um exemplo de seriedade numa área, dentro de uma
mas de um círculo mais centrado, né, como, por exemplo, acontece com o Karnal, com o Cortella ou com o Pondé, aí o assunto deveria ser levado em conta. As pessoas não vão chamar um biólogo porque elas provavelmente não acham que um biólogo vai contribuir. Né? Bela merda um biólogo. Um médico talvez contribua. Aí o pessoal chama médico. Né? Não tinha aquele cara que apresentava programa de futebol, que era médico, depois ele até faleceu, coitado. Era o doutor Osmar de Oliveira. Isso, ele mesmo, doutor Osmar. Cara, o que caralhos ele tava lá comentando? O cara é médico. Tipo, ele que vai falar. Mas não, ele tava lá comentando. Ele ainda pode falar, não, o fulano se machucou, rompeu o menisco, tal, deslocou a patela. Sei lá, tipo, você pode falar, mas você entendeu? Você tem que ter ali também alguém que te coloque naquele negócio. Né? A Ana Maria Braga é bióloga. Né? Então, até aí, né? Caralho! É bióloga. A maior parte dos biólogos tem vergonha de assumir isso, mas ela é bióloga. E então, quer dizer, você tem esse tipo de coisa. Mas não é só isso, entendeu? Não é só isso. As pessoas não vão querer chamar um biólogo apenas porque ele tem uma opinião sobre isso ou aquilo. A sorte que a gente tem é um posicionamento no YouTube que permite que a gente tenha um público maior do que a gente teria. E o Átila foi um exemplo disso. Só que o Átila ele também corresponde a certos estereótipos. Né? Ele é um cara muito mais, vamos dizer assim, limpinho, né? Um cara que aquela fala centrada, fala com um jeito muito mais centrado, ele fala com uma educação incrível, ele tem umas como é que se fala? Um jeito de construir as frases que fazem as pessoas pararem para ouvir, né? É uma coisa bem impressionante assim. O Átila sempre foi assim, foi aprimorando com o tempo, né? E aí, no fim das contas, ele conseguiu fazer isso. E ele cumpre parte do estereótipo. É o cientista, centrado, tal, não sei o quê. Colocar um avental no Átila lá, um jaleco, tipo, ok, virou quem a gente quer, mesmo ele sendo jovem. Né? Então você tem toda essa questão também, né? Mas não é só a idade, é que ele também é eloquente, ele fala muito bem. Sim. Mas por isso que ele conseguiu furar a bolha. Né? E também porque teve uma pandemia, né? Infelizmente, aí esse é um motivo ruim, mas. Tinha que ter uma cara para essa pandemia, né? E foi ele, né? Mas foi uma exceção. Né? O Átila foi uma exceção dentro dessa realidade. Né? E a Natália Pasternak, que também corresponde a esse tipo de nicho, né? Ela é uma mulher, mas ela também é um pouco mais velha, um pouco mais centrada, parece sempre extremamente alinhada, fala firme, fala duro, entendeu? Né? E inclusive é por isso que dão ouvidos a ela mesmo sendo mulher, né? Porque tipo, ela fala duro, ela é objetiva, tal, não sei o quê. Mas caso contrário, a gente teria